Segundo o psicólogo e pesquisador Howard Gardner, nós todos temos 7 tipos de inteligência. No entanto, nesse vídeo eu mostro que nós temos apenas 3 tipos de inteligência geral. E eu explicarei o porquê. O primeiro tipo da inteligência geral é a inteligência racional. A inteligência racional, ela engloba 7 subtipos de inteligência, que seriam esses 7 tipos que Howard Gardner propôs. Vamos fazer uma recapitulação de quais são esses tipos. O primeiro subtipo seria a inteligência intrapessoal. Na inteligência intrapessoal, a pessoa sabe lidar consigo mesmo melhor do que outras pessoas. Essa pessoa se enxerga melhor, se desenvolve melhor por conta própria. Ela tem um diálogo interno mais profundo, ela conhece muito melhor seus próprios sentimentos e seus próprios pensamentos, sem a ajuda de outras pessoas. Ela se dá um auto-feedback muito poderoso. Então esse tipo de pessoa é mais introspectiva e ela se adapta melhor ao ambiente. Já o segundo subtipo dessa inteligência racional é a inteligência interpessoal, proposta por Howard Gardner. A interpessoal, diferente do primeiro subtipo, que é a intrapessoal, a interpessoal é aquele tipo de gente que sabe lidar melhor com os outros, com as outras pessoas. Então ela conhece mais facilmente os sentimentos e consegue descobrir mais facilmente os pensamentos das outras pessoas. Essa pessoa é aquela que tem mais empatia por outros. Então ela é o tipo de gente que se adapta às pessoas, enquanto que a intrapessoal se adapta a si mesma, se adapta ao mundo. E o terceiro subtipo seria a inteligência verbal. Ela tem a ver com a volubilidade na fala. Muitos políticos têm esse tipo de inteligência verbal. Tem uma volubilidade na fala, uma volubilidade verbal muito boa. Pessoas muito expressivas. Também são tipos de pessoas que têm muita inteligência na área da escrita, da leitura e aprendem melhor outros idiomas. O quarto subtipo é a inteligência espacial. Esse tipo de inteligência, pelo próprio nome, é aquele tipo de gente que visualiza mentalmente um local, um objeto em 3 dimensões. É como se ela tivesse um filme na cabeça, ela tem noção de espaço, noções e perspectivas mais aguçadas. Normalmente arquitetos têm esse tipo de inteligência, pilotos de avião, engenheiros. E o quinto subtipo de inteligência é a inteligência corporal. Trata-se da destreza e do talento com os movimentos do corpo. Pessoa que tem mais facilidade para lidar com os próprios movimentos, com a própria coordenação motora. Então esse tipo de gente é a pessoa mais pragmática, mais objetiva, porque lida muito com o corpo. São os malabaristas, os mágicos, o lutador, de artes marciais, dançarino, jogador de futebol, basquete, esportes de uma forma geral. O sexto subtipo de inteligência é a inteligência musical. É aquela onde a pessoa tem uma percepção mais aguçada para os ritmos. Então a pessoa identifica, ela também sabe desenvolver ou até mesmo cria músicas, ritmos e até melodias. O sétimo e último subtipo da inteligência racional é a inteligência lógica. Esse tipo de inteligência é aquele vulgo conhecido como QI, coeficiente de inteligência. Normalmente o teste de QI ele só avalia esse subtipo de inteligência, sendo que temos 7 subtipos. O QI normalmente é o ícone de inteligência. Todo mundo que considera que alguém é inteligente tem que ter o QI alto, tem que ter a lógica apurada. E não é verdade. Esse tipo de inteligência lógica é aquele pensamento mais abstrato, mais teórico, não é muito pragmático. Então a pessoa também sabe lidar muito com números, com projetos. Pois bem, o primeiro tipo de inteligência global, que é a inteligência racional, tem todos esses subtipos. Agora vamos para o segundo tipo de inteligência, é a inteligência emocional.
Muitas pessoas se confundem e pensam que a inteligência emocional é aquela pessoa que tem a emoção aflorada ou a pessoa muito emotiva, e não tem nada a ver. Pelo contrário, a emoção, pense bem, a emoção é como um combustível. Tem que ser controlado, porque senão explode o foguete. A razão sempre tem que estar acima da emoção. A inteligência racional, que é aquela primeira que tem aqueles 7 subtipos, tem que ser sempre superior à emoção. Por isso que quem é inteligente emocionalmente, quem tem esse segundo tipo de inteligência, paradoxalmente tem que ter a emoção controlada pela razão. Quando as emoções são mais fortes do que a razão e a pessoa faz muitas coisas sem pensar e só pensa depois na besteira que fez, explodiu de uma forma ou de outra, ou fez uma coisa totalmente impulsiva e depois se arrependeu, esse tipo de pessoa não tem uma boa inteligência emocional. Quanto maior a sua inteligência emocional, mais a sua razão controla as suas emoções. A pessoa também que não tem emoção nenhuma, só tem a razão, também não tem inteligência emocional. São pessoas muito frias e que podem também fazer besteira e não vão se arrepender. Tem que haver emoção para ter inteligência emocional. Mas a emoção sempre tem que se deixar ser controlada pela razão, naturalmente. Então esse é o segundo tipo de inteligência. O primeiro tipo e o segundo tipo, ou seja, a inteligência racional e a inteligência emocional, elas pertencem à espécie Homo sapiens. Basta ter um cérebro humano, biologicamente falando, para você ter a inteligência racional e a inteligência emocional. Se um tigre, por exemplo, ou um cachorro, ou um rato, ou uma cobra, por algum motivo conseguissem migrar para o corpo humano, para um corpo de um Homo sapiens, e tivessem acesso ao cérebro humano, eles poderiam ter muito bem o primeiro e o segundo tipo de inteligência, poderiam ser superdotados, poderiam se formar em direito e se tornar ministro, se tornar engenheiros, arquitetos, poderiam fazer o que quisesse, como qualquer pessoa conseguiria, porque tem um cérebro humano. Basta ter o cérebro humano que você vai ter condições potenciais para ter o primeiro e o segundo tipo de inteligências, que é a inteligência racional e a inteligência emocional. Agora, e o terceiro tipo de inteligência? Esse, eu digo a você, nenhum animal poderia ter, mesmo se ele pudesse ter um corpo humano. E que tipo de inteligência é esse? Qual é o terceiro tipo de inteligência? É a inteligência moral. O que é inteligência moral? Basicamente, é saber distinguir, por conta própria, saber distinguir o bem do mal. O bem e o mal são coisas muito relativas. Só que há o lado absoluto desses conceitos. E aquele que consegue destrinchar e descobrir qual é o lado positivo, qual é o lado negativo, qual é o bem, qual é o mal, qual é o certo, qual é o errado, tem a inteligência moral. E nenhum animal pode ter. Mas como assim nenhum animal? Nessa analogia que eu faria, assim, nessa suposição de um animal integrar o corpo humano, ele não conseguiria ter essa inteligência moral. Ele poderia até fingir ter, falar que entende o que é o certo e o que é errado, falar bonito sobre a ética e tudo mais, mas não sabe nada. Ele fala uma coisa, mas faria outra. A gente vê muitos exemplos por aí. Então, a inteligência moral é uma ética pessoal inata. Você não aprende ela, você não aprende na escola. E há vários exemplos disso. Há exemplos de famílias honestas, educadas, e o filho virou bandido, corrupto, foi para o lado errado. Enquanto que também há famílias corruptas. E o filho, tem um dos filhos lá que vai até ser considerado ovelha negra, que é um filho honesto, que quer seguir corretamente, não aprendeu com o pai, não aprendeu com a mãe. Ele nasceu com essa ética pessoal inata, né? Nasceu. Então, a inteligência moral vem do espírito humano. Apenas humanos têm essa inteligência. E quando eu digo humanos, é humanos pelo ponto de vista espiritual, não biológico. Biológico, todo Homo sapiens é humano. Homo sapiens é da espécie humana. Então, qualquer pessoa, seja humano ou não, tenha corpo de Homo sapiens, ela pode ter o primeiro e o segundo tipo de inteligências. Podem ser, inclusive, superdotados, muito inteligentes. Grandes músicos,
grandes atletas, grandes físicos matemáticos, grandes líderes influentes que têm a inteligência interpessoal, intrapessoal, grandes arquitetos, etc. Todos esses qualquer pessoa pode ter, porque tem cérebro. Agora vamos supor, uma pessoa que não é ser humano mentalmente falando, espiritualmente falando. Ou seja, uma pessoa, mas que lá dentro seria um rato, um cachorro, uma cobra, uma capivara, um macaco, enfim. Uma pessoa desse tipo, que não é ser humano espiritualmente falando, vamos supor, que tenha muita inteligência racional, por exemplo, e até mesmo emocional, porque esse tipo de inteligência se aprende, se desenvolve no período da vida, diferentemente do terceiro tipo, que é a moral. Esse tipo de gente que não é ser humano internamente, mas que tem muita inteligência racional e emocional, configurariam aqueles tipos de pessoas que são criminosas, que são desonestas, categorizadas aqui como os políticos corruptos. Aquela pessoa maliciosa, hipócrita, que fala uma coisa e faz outra, não tem os mínimos escrúpulos. Só que pessoas que têm só o terceiro tipo, que só tem a sua inteligência moral, mas não desenvolveu, seja por falta de oportunidade ou por preguiça, não importa. Não é inteligente racionalmente, não é inteligente emocionalmente. Esse tipo de pessoa, mesmo sendo humana, espiritualmente falando, caracteriza-se como aquele tipo de gente fanática, muito moralista ou muito inflexível. Ela acaba até cometendo injustiças com os outros porque ela não consegue medir na balança direitinho a sua própria moralidade. Então se torna uma moralista exagerada. Não é esse tipo de fanatismo apenas religioso, é todo tipo de fanatismo. Tem ateus que defendem com unhas e dentes a vida humana, vidas. Quem disse que todas as vidas são humanas? Não, mas para os ateus todas as vidas importam e todos somos iguais, todos somos. Claro, o ateu não acredita em absolutamente nada além da própria vida da carne, então todos nós temos como bagagem a nossa história de vida que pode ser igual a todo mundo. Todo mundo teria a mesma inteligência moral, bastaria ter oportunidade. Para os ateus é assim, os ateus morais, tá? Que são humanos, que têm a inteligência moral. Eles defendem muito fortemente todas as vidas, sem exceção, inclusive de pessoas más. Mas também tem os cristãos, por exemplo, para não falar só de ateus, cristãos. Cristãos que são bastante moralistas, que têm mais inteligência moral e não têm muita inteligência racional ou emocional. Uma dessas duas, ou a racional ou a emocional, é baixa e fica atrapalhando eles enxergarem direito. Bom, no caso dos cristãos, por exemplo, que são bastante moralistas, os humanos, né? Eles falam, poxa, Jesus pregou o amor, só ensinou o amor. Ah, é? Só que Jesus demonstrou diferente em algumas ocasiões. Por exemplo, em Mateus capítulo 12, versículo 34, ou no Mateus 23, capítulo 33, com muita ênfase falou, serpentes, raça de víboras, até quando eu vou ficar entre vós? Ele entrou na feira dos judeus lá e expulsou todos eles, quebrou tudo e ele não teve nem um pouquinho de empatia com ninguém lá não. E ele ensinava o amor, claro que ele ensinava o amor. Ele também fazia outra coisa. Por exemplo, Mateus capítulo 23, versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, etc, etc, etc. Sim, Jesus ensinou o amor, ensinou os bons costumes morais, mas ele ensinou apenas para os humanos. Os outros, eles consideravam inclusive víboras. Tudo bem, pode ser jeito de falar, mas esse jeito de falar já refletia uma verdade. Ele ensinou o amor, a ética, a moral para humanos. E os humanos apenas em espírito que vão aprender esse tipo de inteligência com o tempo, com várias e várias vidas, para quem acredita nisso. É o que eu acredito. A inteligência moral se desenvolve apenas ao longo de várias vidas. É só assim que se aprende a inteligência moral, não numa só vida, você explicando para uma pessoa. Enquanto nós permitimos a existência de animais controlando nossas vidas no meio político, por exemplo, nós estamos condenados a um futuro muito sombrio.